Flamengo negocia com substituto para Gerson de peso da Europa. Mengão procura lateral direito para substituir o Wesley que seja brasileiro. Eu vou estar explicando a vocês por que o lateral tem que ser brasileiro. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês, com toda a humildade desse mundo, para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis e não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. E eu começo falando, galera, aí da situação da construção do estádio no terreno gasômetro, galera. Como está aí a situação aí da construção do estádio do Flamengo no terreno gasômetro, galera. E tinham combinado aí com a prefeitura, com o Eduardo Paes, de a prefeitura tirar os dutos que passa ali por dentro do terreno do gasômetro, né? São as tubulações que passam ali por dentro do terreno gasômetro. E tava rolando várias notícias, várias informações que a prefeitura não iria tirar os dutos ali de dentro do terreno do gasômetro. Todo mundo falando que a prefeitura abriu mão, não ia tirar os dutos, né? Então, assim, tava preocupando realmente, mas o Eduardo Paes, o prefeito, falou pessoalmente que vai arcar com o combinado e vai tirar sim, a prefeitura vai retirar os dutos ali do terreno do gasômetro, que só depende do Flamengo. Só depende do Flamengo é o quê? O Flamengo realmente vai iniciar a obra? O Flamengo realmente tem projeto para construir o estádio? Então é isso, o Eduardo Paes falou que vai arcar com o combinado, vai tirar, se a prefeitura vai tirar os dutos. Agora depende do Flamengo. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora da situação do Wesley e da Roma. Todos sabem que a Roma deu um intimato no Flamengo, pressionou o Flamengo, dando um prazo para o Flamengo dar a resposta, que seria hoje, até, se eu não me engano, 8 horas da noite, o Flamengo teria que dar a resposta. No caso, se aceitou a proposta da Roma de 25 mais 5 milhões de euros, cerca de 30 milhões de euros, né? Cerca aproximadamente 200 milhões de reais. Então, seria o prazo hoje, até, se eu não me engano, 8 horas da noite, o Flamengo teria que dar essa resposta sobre sim ou não da venda do Wesley para a Roma, né? E a informação que nós temos que o Boto está desesperado correndo atrás do substituto para o Wesley, porque o BAP deu a ordem para só vender o Wesley caso tenha um substituto para o jogador. Então o Boto já tentando, de qualquer maneira, tentando aí contratar um substituto que seja brasileiro. Tem que ser brasileiro. Vou explicar a vocês por que, Vieira Fla, porque o substituto do Wesley tem que ser jogador brasileiro. O que acontece é o seguinte, para não estourar, no caso aí, a quantidade de estrangeiros no time do Flamengo, que no caso, pela lei, são 9 estrangeiros que podem atuar, no caso, no clube. Então no Flamengo tem 7, né? No Flamengo tem 7, então o Flamengo, chegando o Carrascal, o Flamengo vai para 8, no caso estrangeiro no Flamengo, o Flamengo teria só mais uma contratação que poderia ser estrangeiro. Então, repetindo, só pode 9, Flamengo tem 7, com a chegada do Carrascal iria para 8, então o Flamengo ficaria só com o cartucho na mão para contratar o estrangeiro. Então essa aí é a finalidade do Flamengo, tem que contratar um lateral substituto, mas que seja brasileiro, para não estar estourando aí a quantidade de jogadores estrangeiros aí no Flamengo, galera. Então aí vamos ver como vai ficar a situação. Se o Flamengo vai dar essa resposta hoje, que seria hoje à noite, às 8 horas da noite, e vamos ver qualquer novidade, vamos estar trazendo, o canal Vieira Fla vai estar trazendo para vocês. Vamos mudar de assunto, galera, e falar Flamengo perto de contratar substituto de Gerson, substituto de peso, um excelente jogador aí para estar substituindo, no caso, o Gerson, jogador da Europa. Segundo informação, muito bom jogador. A informação do Fabrício Romano é que o Flamengo está perto de acertar a contratação do Saúl, segundo volante que atua no Atlético de Madrid, tem 30 anos de idade.
E outra, já jogou com o Filipe Luís. Filipe Luís conhece muito bem o jogador que estava negociando com uma equipe turca, acabou desistindo da negociação. Então o Flamengo tentando essa negociação que cairia como uma luva no Flamengo, né? E a informação que o José Boto passou a madrugada conversando com os empresários do Saúl, né, que é um excelente jogador, José Boto, a madrugada toda conversando. Então o Flamengo muito perto de acertar essa contratação de um substituto para o Gerson, galera. Então, uma informação muito importante, Flamengo que precisa sim de um substituto à altura do Gerson, né? Como eu falei, embora foi uma excelente venda do Gerson, 160 milhões de reais, mas também foi uma grande perda. Uma excelente venda do Gerson devido à idade do Gerson, vender por 160 milhões de reais foi uma excelente, até porque o Flamengo também não teve alternativa. Mesmo o Flamengo querendo ficar com o jogador, não podia porque foi pago a multa rescisória e o jogador quis ir embora, né? Mas foi uma perda muito grande. Então o Flamengo tentando aí reforçar esse setor, no caso para substituir o Gerson. Então o Flamengo muito próximo aí de contratar aí o Saúl. Segundo informação, é muito bom jogador, que o Filipe Luís já jogou com ele e o Filipe Luís gosta. Galera, vamos mudar de assunto e falar de Campeonato Brasileiro. É isso aí, Campeonato Brasileiro. Flamengo, que vem em segundo lugar na segunda colocação com 30 pontos. Em primeiro vem o Cruzeiro com 33 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos e o Cruzeiro tem um jogo difícil agora contra o Corinthians fora de casa. E o Flamengo também tem um jogo difícil que é contra o Bragantino Red Bull também, jogo difícil. Bragantino Red Bull tá com 27 pontos, também coladinho ali, brigando ali em cima. Então o Flamengo pega, no caso, o Bragantino Red Bull fora de casa, né, em Bragança. Lembrando que o Flamengo nunca ganhou em Bragança, o Red Bull Bragantino, o Flamengo nunca ganhou. O jogo lá é sempre muito difícil pro Flamengo. Então o Flamengo tendo que ganhar esse jogo contra o Bragantino, né? Até mesmo, provavelmente, o Corinthians vai fazer um jogo muito duro pro Cruzeiro. Caso o Cruzeiro tropece, o Flamengo consiga resgatar aí e voltar à liderança do Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo tem que jogar esse jogo como se fosse uma final, porque Campeonato Brasileiro, ponto corrido, não pode se descolar, tem que estar sempre ganhando, não pode dar mole como o Flamengo deu contra o Santos. O Flamengo perdeu para o Santos e o Santos acabou perdendo também com Mirassol de 3-0. Então, o Flamengo que dominou o jogo, entre aspas, né, quase 80% de posse de bola, mas não foi eficiente, não fez gol. Então, o Flamengo não pode dormir no ponto, não pode dar mole. Então, o Flamengo tem que vencer esse jogo, até porque Cruzeiro vem no embalo aí, tá difícil aí Cruzeiro perder. Então o Flamengo também tem que fazer a sua parte, até porque o Flamengo vencendo e o Cruzeiro tropeçando, o Flamengo consegue resgatar aí a liderança do Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.